Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Eu quero ler alguns textos aqui com os amados para nós tirarmos lições e observarmos as lutas, que o apóstolo, especificamente Paulo, teve para que esta palavra fosse propagada entre os gentios e, consequentemente, nós hoje pudéssemos desfrutar da mesma. Olha o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Ele diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Em outra tradução diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Entretanto, há muitos adversários. Ele estava falando ali do seu ministério, dos seus compromissos, das suas viagens missionárias, da divulgação, da propagação da palavra de Deus. E como ele disse lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele disse que em nada tinha sua vida como preciosa, contanto que ele cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu, não dos homens, não de uma consagração pastoral, não de uma separação eclesiástica para um propósito, sabe, de uma instituição religiosa, mas de um chamado que ele recebeu no Espírito do próprio Deus. E ele disse que fazia de tudo para cumprir com alegria aquele chamado, aquele propósito. Mas Deus abriu esta porta para ele. Foi Deus que o havia vocacionado. Mas havia muitos adversários. O próprio Jesus, quando ali no chamado de Paulo em Atos, capítulo 9, quando Paulo tem aquela visão e ele fica ali cego por 3 dias, Deus manda aquele discípulo Ananias orar por Paulo. E o Ananias até por um momento resiste. E Deus diz: não, vá. O Senhor Jesus diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios, os reis e também Israel, visto que o ministério de Paulo era um ministério universal que cobria os 2 pactos, E assim o discípulo Ananias, ele acatou a voz de Cristo e ele foi ter com Saulo, que a partir daí ficou mais conhecido como Paulo. Então, amados, já havia essa profecia de que Paulo haveria de sofrer por amor ao nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele vai sofrer por amor ao meu nome. Então o chamado de Paulo foi um chamado árduo, foi um chamado de muita perseguição. É claro que os outros apóstolos também passaram, enfim, por todas aquelas perseguições da primeira era, do primeiro século ali. Mas Paulo, ele sofreu muito para que esta palavra não ficasse presa entre os judeus, mas ele foi além das fronteiras, ele viajou muito, essa palavra correu. Às vezes ele estava preso, mas ele dizia: ainda que eu esteja preso, mas a palavra está solta. E através das suas cartas, as suas epístolas enviadas aos discípulos, aos irmãos que se reuniam à igreja debaixo de perseguição, eles estavam ali sempre em suas casas, mas o apóstolo Paulo estava sempre desenvolvendo o seu trabalho. Muitos adversários, mas ele sabia que a porta, quem abriu foi o Senhor. Nós estamos aí, amados, pregando a palavra da graça, e nós temos muitos adversários. E às vezes as pessoas perguntam assim, comentam: vocês falam muito do sistema religioso, vocês
vocês parecem que não têm uma mensagem própria. Não, nós não temos uma mensagem própria. Quando nós falamos de um sistema religioso, né, nós não estamos falando apenas no sentido do sistema religioso conhecido como evangélico, que infelizmente é a maioria, sistema religioso que por anos e anos, e até por milênio, né, se nós formos olhar a fonte, né, porque esse evangelho, né, essa raiz, ela veio lá do catolicismo, né, com uma reforma, de reforma na verdade não houve nada, apenas houve algumas mudanças, algumas adaptações, mas é tudo tradição de homens, usando-se o nome de Deus. Louvado seja Deus, é claro que a palavra, né, em si, o Espírito tem poder, e Deus não opera por causa da religião X ou Y. Deus opera pela fé nos corações, por sua graça maravilhosa. Então, independente de religião, Deus ele é salvador, ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam sinceramente. Assim como nós buscamos, né, com o nosso entendimento, prestando o nosso culto racional, Deus olha lá para a simplicidade e, por assim dizer, a ignorância, a falta de conhecimento lá dos indígenas, que também da sua forma eles buscam se achegar a Deus, bem como qualquer tipo de religião que tem como objetivo de alguma forma alcançar, né, o entendimento de Deus. Então, Deus é maravilhoso e misericordioso. Mas nós estamos falando aqui de uma sabedoria que é revelada entre aqueles que já estão, né, com a mente iluminada, mente renovada, olhos desvendados para discernir bem as coisas espirituais. Então Paulo foi esse que enfrentou muita dificuldade para levar esta palavra. Adversários, e nós estamos também, como imitadores de Paulo, enfrentando esses adversários que se levantam. Pregando a palavra, ainda sendo taxado de hereges, mentirosos. E o Paulo disse, né, ainda que amando mais, seja menos amados, ainda que falando a verdade, sejamos tidos por mentirosos, mas o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Outra passagem interessante está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, diz assim: E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. 12. De sorte que muitos deles creram, bem como o número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Então, amados, quando eles souberam que Bereia, né, recebeu a palavra de Deus por intermédio de Paulo, os judeus procuraram logo ir e causar contenda, confusão, levantar discórdia, sublevar a multidão, sabe? Agitar o povo para desfazer daquilo que Paulo estava ensinando, para desfazer não de uma mensagem que nasceu no coração de Paulo, mas uma mensagem que nasceu do coração de Deus, porque essa era a mensagem que o apóstolo estava pregando. E eles se levantaram contra. E o interessante, amados, que os bereanos, eles creram na mensagem de Paulo, não porque eles ficavam observando Paulo dar o seu sermão, e eles diziam amém,
Não porque Paulo dizia, eis que eu vos digo, e eles diziam amém. Não, porque eles procuravam examinar lá os pergaminhos para ver se de fato aquilo que Paulo estava anunciando tinha coerência, tinha, sabe, fundamento, se tinha uma revelação. E eles se esforçavam diariamente, examinando as Escrituras. Jesus disse, errais, porque não examinais as Escrituras, que nela contém o poder de Deus. Os bereanos, eles foram considerados como os mais excelentes, os nobres, por questionarem, por estarem analisando, buscando conhecer de Deus. Hoje, nós, vocês que estão aí acompanhando a Palavra da Graça, nós somos taxados de rebeldes. Por quê? Porque os nossos patriarcas, né, os pais na fé, os teólogos, eles dizem que nós não estamos nos submetendo àquilo que eles estão pregando como revelação de Deus. Mas é para examinarmos. Os bereanos examinavam, procuravam entender, compreender qual era a vontade de Deus. E é claro, isso ofendia os religiosos. E essa palavra, amado, ofende os religiosos, aqueles que querem ter a herança de Deus, os filhos de Deus, debaixo dos seus pés, sabe? Dominando. Eles não querem que o povo de Deus adquira conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles não querem que os filhos de Deus sejam libertos pelo conhecimento. Mas aquele povo, os bereanos, ficaram registrados como um povo excelente, como aqueles que examinavam, que buscavam, que não ficava apenas ouvindo alguém falar, mas que ia conferir para ver se de fato era assim. Então, amados, esse é o nosso objetivo. Dentro das nossas limitações, dentro da nossa pouca informação que temos devido a tantos erros de traduções, mas o Espírito Santo tem filtrado uma palavra pura, que traz descanso para as nossas almas, que traz paz para os nossos corações. Milhares de pessoas que têm sido alcançadas por esta palavra, estão aí dando os testemunhos, são felizes, estão em paz com Deus. Porque o jugo da religiosidade, as tradições de homens, os rudimentos do mundo, lhes sufocaram. E hoje eles podem, de fato, respirar o ar saudável, o fôlego de vida, de fato, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sem condenação. Olha o que o apóstolo Paulo continua também falando na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Os quais, e o contexto aqui são os judeus, que ele diz que mataram o Senhor Jesus e nos perseguem. Os mesmos que levantaram aqueles motins, né, os motins para perseguir, denegrir a fala de Paulo, deturpar a mensagem de Paulo. Os quais mataram o Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios
para que sejam salvos, né? De modo que enche sempre a medida de seus pecados, mas a ira caiu sobre eles afinal. 18. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Satanás nos impediu. Então, Satanás aqui é um adjetivo, né? Quer dizer, adversários. Uma porta grande no Senhor se me abriu, mas há muitos adversários. Eles não recebem a palavra. Eles resistem à mensagem. Paulo disse a Timóteo, tome cuidado com Alexandre o latoeiro. Há muito nos resistiu. Eles não aceitam a palavra que liberta. Eles não aceitam a palavra que transforma. Porque eles querem dominar. Eles querem escravizar, manipular. Porque para isso, eles estão aí. Como verdadeiros adversários. Não nosso, mas do próprio Jesus. Porque eles estão tentando desfazer da palavra da cruz de Cristo. São os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. E hoje, eles querem nos fazer calar, nós que estamos aí pregando, falando esta palavra. Por quê? Porque nós tocamos em assunto que eles ignoram, que eles desprezam. É proibido ensinar sobre o dízimo. Nossa, para falar de dízimo vai mexer no dinheiro. E aí, meus amados, eles ficam endemoniados, perturbados. É proibido, amado, falar aquilo que eles escondem. Eu lembro quando eu fiz parte do sistema religioso, quando nós íamos ali, ainda no sistema religioso, a mente fechada, mas Deus sempre nos despertando em alguns aspectos. E eu lembro que às vezes nós íamos comentar sobre alguns assuntos. Ah não, irmão, isso aí não é para a igreja, isso aí é só para os líderes, isso aí fica só entre nós, a igreja não precisa saber disso. Eu, como assim? Não, isso aí é só para o ministério, isso aqui é para uma discussão teológica. Não, amado. Isso aqui é para expor para a igreja. Os filhos de Deus. Meus amados, eu fico feliz quando eu recebo no nosso meio algumas pessoas que se aproximam com sede de ouvir a palavra de Deus. Eles dizem assim, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Eu tenho um prazer de sentar, ensinar, né? Mostrar ali na palavra. E o Espírito Santo é claro que vai dar o crescimento. E quando eu vejo aquele brilho nos olhos, eu fico feliz, satisfeito em saber que os meus irmãos estão crescendo e desenvolvendo. Mas na religião não. Eles querem manter as pessoas na ignorância. Eles querem ser mestre sobre essas pessoas, mas os seus alunos, né, não podem chegar ao conhecimento. Eles querem ser mestres eternamente. Eles querem manter as pessoas presas. Mas a palavra é, até que todos cheguem à plenitude do conhecimento. E esse é o chamado. Para que de fé em fé, de glória em glória, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E desfrutar de uma espiritualidade, não é de uma religiosidade, de uma espiritualidade saudável, onde você verá de fato o agir de Deus na tua vida. Exercitando a tua salvação com temor e tremor no Espírito Santo. Amém? Graça e paz.